Caros cairenês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu vou falar um pouquinho da história, de forma resumida. Eu irei falar sobre o que era, no que se transformou e o que é hoje em dia a ideia de direita e de esquerda, certo? De antemão eu queria informar que eu não sou um cientista político, eu não sou um especialista na temática, nem tampouco professor de história. Mas eu sou professor de literatura, eu sou especialista nessa parte, sou pós-graduado, então eu tenho um certo conhecimento para falar sobre essa temática, além de ser também autodidata. Vamos ver? Caros cairenês, sejam todos bem-vindos ao canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu vou comentar sobre a questão da origem da esquerda e da direita, certo? Então, esqueça de imediato a questão de Lula e Bolsonaro e se concentre na questão histórica, que foi a direita e a esquerda. Como tudo historicamente começou? Tudo começa historicamente em 28 de agosto de 1789, na Assembleia Constituinte da França, onde foi posta a pergunta mais revolucionária da época: quanto poder deve ter o rei? E o dilema base que a Revolução Francesa teve que enfrentar foi: devemos dar continuidade à monarquia ou acabar de uma vez por todas com ela? E somado a isso, para você ter uma lembrança histórica, temos por trás disso, como pano de fundo histórico, um caos econômico ali presente, um caos social que a França estava vivenciando, ou seja, uma horrível crise que o país enfrentava e que por efeito temos uma situação precária do povo francês em virtude dessa crise ali existente. Outra coisa que você deve saber, antes de ser explicado isso, antes de ser explicado sobre os grupos que se reuniram nessa Assembleia, nós devemos entender que a estrutura do antigo regime absolutista era composto por 3 estados. O primeiro estado era o clero, que hoje conhecemos como a igreja. O segundo estado era o rei e a nobreza. E ainda tinha o terceiro estado, que era a burguesia, que se dividia entre alta e baixa burguesia. E o que era a burguesia? Naquela época, a sociedade francesa ela era marcada ou demarcada pela extrema desigualdade social, onde se via o poder do primeiro e do segundo estado como sendo uma classe privilegiada, que aqui a gente está falando sobre a nobreza e o clero. Eles tinham prerrogativas diferentes do povo, uma vez que eles eram isentos de certos tributos e tinham o direito legal de cobrar impostos por suas terras. Essa era a principal raiz da crise da desigualdade social da época da França. Dito isso, vamos imaginar a seguinte situação histórica para aquele momento. Era uma assembleia que foi convocada pelo rei Luís XVI, da dinastia de Bourbon. Essa reunião que foi feita pelo rei, a assembleia, ela surge com a pretensão primária ou com o objetivo primário de tentar buscar soluções cabíveis para com essas crises econômicas que ali estavam sendo enfrentadas. Bem da verdade, essas crises, na verdade, foram os altos gastos da aristocracia, que a gente conhece hoje como o monopólio do poder, aqueles que estavam no monopólio do poder, que era os privilegiados, o privilégio da classe social, que consequentemente levaram a crise da economia francesa no estágio daquela época. E isso de fato fez com que a esquerda ficasse extremamente revoltada, certo? Enfim, na Assembleia Nacional participaram pelo menos 3 grupos.
três grupos da época. De um lado, literalmente esquerdo, estavam os jacobinos, que eram conhecidos como pensamentos mais radicais da convenção. E do lado direito, nós tínhamos os gerundinos, que era o povo mais conservador, aquele povo que estava apoiando o rei, né, que estava ali dizendo, não precisa mudar, deixa como está. E também tem uma terceira classe menos falada, que era o pessoal do pântano, conhecido como no centro, ficava realmente no centro, certo? E quem eram os jacobinos? Os jacobinos representavam a baixa burguesia francesa e as camadas populares que hoje nós conhecemos como os liberais. Por quê? Porque eles tinham ideias radicais, né? Ideias populares. Tinham um caráter, sobretudo, revolucionário para aquele momento, para aquela situação. O que é que eles defendiam? Eles defendiam uma maior participação popular no governo e também defendiam profundas mudanças na sociedade que beneficiasse os mais pobres. Isso é aparentemente legal, nobre e bom. Beleza. E também temos os gerundinos. O que é que eles representavam na linha da direita? Os gerundinos, eles representavam a alta burguesia, a elite burguesa. E eles não queriam essas mudanças, por isso que eles eram de direita do governo. Eles eram mais conservadores e também queriam evitar uma participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política. Já era o inverso da esquerda. A esquerda queria participar, ter uma maior influência, enquanto a direita dizia, não precisa tanta influência não, porque existia um radicalismo na esquerda, né? No centro ficava a burguesia financeira, que podemos dizer hoje que são os banqueiros, os amigos do rei ou os bajuladores, a qual estava ali se aproveitando. Eles não tinham nenhuma ideologia política ou posição política, e a gente podemos resumir no seguinte: é aquilo que alguns cientistas políticos chamam de partidos fisiológicos. O que são partidos fisiológicos? Aqueles que querem apenas cargos, né? Ficavam em cima do muro, na neutralidade, apoiando quem estivesse no poder. É o que hoje muita gente fica no centro, né? O centro de antigamente é um pouco diferente do de hoje. Então, diante destas discussões que estavam acontecendo nessa assembleia convocada por Luís XVI, cada grupo procurou se posicionar em seus respectivos lados opostos, como eu falei aqui, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Quem sentou à direita, literalmente sentar à direita, estava decidindo lutar para manter a situação atual, e quem estava à esquerda estava querendo o fim da monarquia absolutista. Compreendeu? A ideia agora de direita e esquerda é a questão apenas de posição. Eu vou sentar na direita, eu vou sentar na esquerda. Durante esse processo revolucionário de caráter burguês e de participação popular, vemos consequentemente que ele veio a chegar a um alto nível de extremismo, isto é, ele atingiu um alto grau de radicalismo jamais pensado, jamais imaginado. Por quê? Que foi justamente o fim dos dias de Luís XVI e de sua esposa Maria Antonieta, onde os mesmos foram executados na guilhotina diante do povo parisiense, que energicamente aplaudia com gritos dizendo viva a República. Veja aí o que aconteceu. Uma simples reunião depois ocasionou em mortes, em sangue. Por isso que a cor do vermelho representa o esquerdismo. Segundo os registros da França, a votação daquele dia foi de 673 votos vencidos pelos membros da esquerda ante 325 votos da direita. Esse resultado pôs literalmente o fim da monarquia. Ela literalmente foi enterrada naquele dia e vencida pela esquerda. Foi daí que surgiu a ideia hoje tão acessível na internet de direita e esquerda. A direita do passado ou a esquerda do passado não tem nada a ver, ou não tem muito a ver com o que tem hoje.
Essa dicotomia de esquerda e de direita, ela nasceu na França, né? Começou a fazer parte da linguagem nos debates políticos e depois do século XIX se espalhou, né, pelo mundo afora, né, pelo mundo ocidental. E esses termos foram historicamente adaptados a contextos diferentes em várias regiões do mundo. Essa representação de direita e esquerda representa apenas posição de se sentar. E depois passaram a ser, pela Assembleia Histórica, passaram a classificar posicionamentos políticos. Posicionamentos políticos estes que podem ser chamados de posicionamentos contrários, antagônicos e dicotômicos. Anos depois, essa esquerda ela se torna muito forte, ela se torna concentrada, focalizada. Então, a antiga direita já não existia, como você sabe, né? Os reis, rainhas e os bajuladores já estavam mortos. Porém, dentro dessa esquerda surge uma esquerda ainda mais forte, ainda mais radical, ainda mais revolucionária para a época. Como eu falei anteriormente, anos depois, essa esquerda ela se torna mais forte, mais concentrada, e a antiga direita já não existia, como eu falei, não existiam mais os reis, rainhas. Essa nova esquerda ela era mais radical, ela era mais liberal em todas as suas ideologias. Em contrapartida, o antigo esquema de esquerda, né, não queria mais tantas mudanças, que agora eles pertencem à nova direita. Eles queriam apenas conservar o que conseguiram conquistar durante os anos, durante essa conquista de lutas, de igualdade, de que todo mundo é igual perante a lei. Como a antiga direita deixou de existir, pois não havia mais reis ou rainhas, e nem tampouco aqueles apoiadores da monarquia, que a gente pode considerar os bajuladores, embora hoje sabemos que ainda existe 44 países que adotam a monarquia como um regime de governo, mas naquela época não existia. Então essa esquerda ela se transforma uma esquerda conservadora, que na verdade a gente chama de a nova direita. A antiga esquerda se transformou na nova direita, porque ela queria conservar. Porém, nesse fio da meada, essa nova esquerda ela é extremista, né? A nova esquerda ela se torna o que conhecemos hoje como comunismo. E o comunismo, provavelmente você sabe o que é. Foi brechas que fez com que saísse o comunismo. As ideologias marxistas e socialistas são comunistas, que naquela época era tentar juntar ideias liberais com pontos conservadores. E isso não dá certo. Você sabe muito bem que não há como você conciliar essas coisas. E ser extremismo pior ainda. Esse movimento ainda hoje visa abolir sistematicamente a desigualdade social e criar uma sociedade que eles chamam de igualitária. E isso de fato em si já mostra uma certa utopia inalcançada. Está fora de cogitação, está fora da realidade da qual vivemos. Não existe homogeneidade. Até pessoas gêmeas não têm os dedos iguais. A digital é diferente, certo? Diante do que você já percebeu historicamente, hoje não faz muito sentido essa ideia de direita, de esquerda, né? Uma vez que esses termos, né, de direita e esquerda evoluíram semanticamente de geração a geração e houve diversas transformações ao longo do tempo. Ou seja, essas percepções ideológicas foram progressivamente sendo moldadas historicamente em relação à ideia primária, né? Em relação à ideia original da época. Sem falar que a realidade política atual de hoje ela é muito delicada, ela é muito mais complexa para chegarmos a definir com precisão que fulano, cicrano, beltrano é de direita, ela e ele é de esquerda. Enfim, é uma linha tênue, certo? Mas o que hoje é ser de direita ou o que é de esquerda? Espero que vocês tenham entendido e compreendido a origem, né, como evoluiu o conceito de direita e esquerda até os dias presentes.
eu vou fazer uma análise sincrônica em casa, detalhando o que é direito, o que é esquerdo, o que cada uma prega, o que cada uma defende. E para ver se você defende o ponto A ou B, não é partidos, não é A, B e B, é ideologias partidárias que tem como normativa pregar e defender uma ideologia. Qual é a sua ideologia? Até mais. Caros cairenês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu vou te mostrar o que é e o que defende a esquerda e a direita, tá certo? Vamos ver. Olá, eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu vou te mostrar agora o que é e o que defende a direita e a esquerda. Por que isso é importante saber? Porque cada partido político existe um espectro ideológico por trás dele. Cada partido político ele é aderente a uma ideologia. Então a gente vai delimitar de forma resumida o que defende a esquerda em sua totalidade e o que defende a direita na sua totalidade. A gente sabe que existe tanto centro como direita, centro-direita, centro-esquerda, direita extremista e esquerda extremista, certo? Mas isso aí você pode depois se aventurar no diagrama de Nolan, que ajuda a compreender. Mas a ideia aqui é afunilar a ideologia, né, de cada um, o que é que prega, o que é que defende cada perspectiva, tanto a perspectiva da esquerda em sua totalidade, como a direita em sua totalidade, tá certo? No final do vídeo, se você tiver gostado do vídeo, então você aperta aí gostei para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é relevante, certo? Se você gostou das informações que a gente trouxe para você, então compartilha aí, coloca nos grupos, manda para aquela pessoa que ainda não sabe o que é o conceito de direita e esquerda, o que cada uma defende, tá bom? Vamos ao vídeo. Aqui nós temos o que é e o que defende a esquerda e a direita. Primeiro ponto, a esquerda ela defende o coletivismo, né? Ela é coletivista, ela sacrifica a liberdade em prol dessa suposta igualdade, né, social que é utópica ao meu ver. Já ao lado da direita ela defende o individualismo, que é a meritocracia, o esforço pessoal. E para que você possa compreender tanto uma como a outra, um exemplo bem prático sobre essa questão de coletivista e individualista é quando a gente percebe o esforço de cada um. Você lembra daqueles movimentos sem terras, em que existe a pessoa lá que fez por onde receber, merecer, lutou a vida toda, conquistou, trabalhou, aí vem um movimento que jamais será de direita, ele tem que ser de esquerda, que ele quer ver a igualdade, uma suposta igualdade utópica social que não existe. Então ele vai sacrificar a liberdade em prol dessa igualdade, desse coletivismo. Já o individualista, o do lado direito, ele preza, ele respeita o meu esforço, a meritocracia. Eu só tenho esse carro, essa moto, essa casa, esse terreno porque é fruto dos meus esforços. Já o quem é de esquerda vai pensar no coletivo, não, vamos dividir aí. Para que um camarada ter uma mansão desse tamanho, um terreno gigante desse? Não, então olha a problemática aí. É injusto a visão coletivista. Isso é inegociável. Mas que caralho que é isso aí, gente? O que estão fazendo aí? Que porra é essa aí? Quem que é o líder aí dessa bagaça? Rapaz, tá deitado aí, chegou. Ô! O que estão fazendo aí na minha chácara aí? Ô! O que é isso aí, gente? Isso aqui é chácara ou é fazenda? Meu Deus do céu! O que tá O que acontecendo vocês aí? estão fazendo na minha chácara aí, gente? Deixa eu levantar. Quem que é o chefe aí dessa bagaça aí? Sou eu, cidadão, aí. O que você está fazendo aí, rapaz? Quem é o senhor que está aí fazendo o que na minha chácara aí? Sou líder aqui. Líder do cacete, rapaz. Cacete, ó, o senhor tá alterado. Alterado o cacete. O que você está fazendo aí, cara? Não. Minha chacrinha, olha o tamanho da minha chácara aí, ó.
Ah, o tamanho da chácara, você tá chorando, eu não tenho nem isso. Não, vai trabalhar pra ter? Não, eu procuro serviço, ninguém me dá, minha Não ferramenta interessa, aqui, ó. rapaz, eu trabalhei pra ter isso aqui. Ei, tá, vai ficar bravo por quê? Tá pensando o quê? Aqui Eu já não tô tá, pensando nada, tô aqui pensando já em ser vazado aqui aí, já rapaz. tá dominado. Não interessa. Aqui é resistência. Resistência o Cadê o cacete, documento resistência da pra tua mim é chácara? diferente as coisas. Cadê o documento da tua Não, chácara? senhor, não quero saber documento. Então entra Essa pra chácara cá. aqui é minha e acabou. Entra O que pra vocês cá estão então, essa fazendo tua... aí? Eu entro aqui, é minha. Vem aqui qualquer hora então, é essa minha tua aqui. chácara, é tua chácara. Ué, não Tá é? pensando o quê? Você tá desrespeitando o movimento sem terra, você não sabe ler, ó. Que cacete sem Aqui, terra, rapaz. Vamos trabalhar. O presidente Lula, Vai tomar no cu com o Lula, o cacete, a rapaz. presidente Dilma, o Zé Rainha, Rainha, caralho. o Teixeirinha. Ó, vocês que fazem foi favor, morto. soma daí. Não tem negócio, faz favor, não. Não tem negócio, não. Aqui ninguém entra. Ah, quero eu, mas é minha chácara, velho. Então entra aqui, eu quero Eu ver. entro a hora que eu quiser aí. Ah, Tá pensando o quê? E daí? Aí, tô aqui. Vai fazer o que com essa foice aí? O senhor não... Pega essa foice aí. Vamos ver? Vamos daí! Vamos daí! Vamos sem terra, filha da puta! Vem aqui de novo aqui! Seu vagabundo! Aqui não, rapaz! Você suma daí, rapaz! Vou voltar, Vai voltar! Aonde, rapaz? Aqui não, rapaz! E vocês estão fazendo o que aí também? Vocês sumam daí também! Vambora daí! Aqui não, aqui tem dono, rapaz! Aqui trabalhou pra ter isso aqui! Aqui não tem negócio não! Ah, aqui não, jacaré! Que a ideia é esclarecer de forma sintética o que prega a esquerda e o que prega a direita, tá bom? Como vocês sabem, a esquerda ela é socialista e a direita ela é capitalista, tá bom? O Estado controla a economia, do lado direito não há interferência do Estado. Você imagine, né, isso é chamado em política de livre mercado do lado direito e economia planificada do lado esquerdo. O livre mercado faz com que eu possa vender meu produto a quem eu quiser, no preço que eu quiser, e o Estado não vai se interferir nele. O Estado vai dizer, não, você não vai vender desse valor não, você tem que vender em outro valor. Ah, mas não, mais nada. Já do lado esquerdo é o Estado que controla em si isso aí. Por isso que é chamado de economia planificada. Não dá pra gente se aprofundar muito em cada instância, porque é muito extenso. Depois você procura saber o que é livre mercado e economia planificada, ok? O Estado é absoluto. O Estado é absoluto do lado direito e o Estado é mínimo no lado direito. E o que significaria isso? O Estado controla tudo do lado direito, o Estado controla tudo do lado esquerdo, e quem de direita, o Estado cuida do essencial. Você percebeu os verbos controlar e cuidar? Viu a diferença? A esquerda ela prega a ideia de sem liberdade individual. Ela não valoriza a liberdade individual, certo? Já a direita ela preza pela liberdade individual do ser humano. A esquerda ela tenta ter o controle da imprensa. A gente já sabe para que serve, né? Para que serve? Para a manipulação das informações. Porque quanto mais não tiver informação, mais o povo será leigo, mais o povo vai ficando adestrado ou abestrado. A liberdade da imprensa, das informações. A imprensa tem liberdade de falar o que ela pensa, o que ela vê, o que ela enxerga como real e verdadeiro. Já do lado esquerdo, há aquele controle da imprensa, de manipulação das informações. As declarações do ex-presidente Lula ameaçando fazer um novo marco regulatório para os meios de comunicação, caso seja eleito, foram classificadas por especialistas ouvidos pelo Jornal da Record como censura à liberdade de expressão. O projeto considerado antidemocrático já foi elaborado e seria uma das prioridades do governo petista. De um mês para cá, as falas do ex-presidente Lula se intensificaram. Ele defende impor limites ao papel da imprensa brasileira. A estratégia para isso seria exercer um controle das rádios, jornais, televisão e internet. Em uma das afirmações, Lula disse:
tem que ter um limite. As pessoas não podem tudo do jeito que podem. No Brasil, o artigo 5º da Constituição prevê a liberdade de expressão. É uma cláusula pétrea, ou seja, que não pode ser modificada. Para o jurista Ives Gander Martins, a promessa de Lula, caso seja eleito, é inconstitucional. O que vale dizer, quem está no poder vai admitir o mínimo de crítica e todos os governos totalitários começam por regular a mídia. Todos os governos totalitários começam por não permitir a liberdade de expressão. Então, do ponto de vista jurídico, considerado inconstitucional, e do ponto de vista político, o melhor caminho para a ditadura é exatamente eliminar o direito de expressão. É o que acontece na Venezuela dos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro há mais de 20 anos. O populismo pregado por eles instalou o autoritarismo e perseguiu a oposição. Se nós vemos a Constituição da Venezuela, 70% dos meios de comunicação são particulares, 25% das comunicações sociais e 5% só estatal. Então dá uma impressão que 5% só estatal há uma grande liberdade, mas não há, porque o Estado controla o resto também. Os especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que uma das principais características da democracia é a liberdade de imprensa. Eles reforçam que a Constituição brasileira já tem mecanismos para punir eventuais excessos e que qualquer tentativa de interferência pode se encaminhar para um tipo de censura. Para mim é com grande preocupação, porque quando se fala em regulamentação, na verdade está se pensando em censura da mídia. Lula admitiu que tinha um projeto pronto para regular os meios de comunicação quando foi presidente. Ele lamentou não ter colocado o tema em votação na Câmara. Enquanto tivermos uma mídia completamente livre, como pretendeu o Constituinte de 88, como está nos artigos 220 a 224 da Constituição, a sociedade terá pulmões para poder pensar, para poder decidir, de ter as informações necessárias e poder decidir. No momento que nós tivermos uma regulação, quem vai decidir o que eu posso dizer é exatamente essa regulação. Já do lado esquerdo, há aquele controle da imprensa, de manipulação das informações, porque a gente sabe que hoje as universidades, muitos professores, em suas maiorias, são pessoas que são de esquerda. Então a primeira manipulação é dentro da faculdade. Você sai uma pessoa já revoltada, querendo ser revolucionária, né? Revolucionar um sistema, mas você nem imagina que você já é um escravo da esquerda. A esquerda, ela tenta implantar na cabeça das pessoas essas ideologias de revolução, de revolta, de manifestação do povão, está pertencendo a um espectro que visa a ditadura, que visa justamente as manifestações populares. E isso, de fato, não é característica da direita. Eu quero ser um revolucionário, vou criar um blog, vou criar um site, vou me manifestar socialmente. Quando na verdade eles estão transformando você, né, injetando o famoso cavalo de Troia. Você sai dali infectado com a mentalidade, as atrocidades da esquerda, ok? Nós temos educação doutrinária. Isso já é um espectro ideológico da esquerda, uma educação que possa te doutrinar. Já do lado direito nós temos a educação de excelência. A esquerda, ela é desarmamentista. Já a direita, ela é a favor da liberdade do porte de armas. Enquanto a esquerda tenta fazer com que as pessoas não usem armas no sentido de ter o porte de armas, é curioso que é até antagônico. Existem vários problemas da esquerda, muitos, que eu posso até colocar aqui em um outro vídeo depois, os graves problemas da esquerda em suas ideologias e também o da direita. É bom que você possa enxergar os dois lados, mas sempre a esquerda, ela vai estar sempre em desvantagem, de forma justa, né? Dentro do espectro de justiça. Como é que você exalta o desarmamento, mas você quer uma guerra com armas? Isso é ilógico, isso é antagônico, isso é de uma discrepância ideológica, de uma demência fora do comum. Ok? Então nós temos a direita, que é a favor da liberdade do porte de armas, e a esquerda, que prega o desarmamento.
A esquerda, ela defende o aborto e ela pode ser considerada como um antivida. Os Estados Unidos fala sobre o pro-choice, que é a ideia de eu faço as minhas escolhas. É como se a criança fosse um prolongamento do corpo da mulher. E ela pode abortar quando ela quiser, já como se fosse uma unha, um cabelo. Você corta, nasce novo. Não é assim. Um ser indefeso, ser morto, ser assassinado, isso a esquerda prega, defende o aborto. Não é à toa que a China, países comunistas, só pode ter 2 filhos. Pronto. E se tiver 3, 4? Tem que matar a criança. Aborto. Por quê? Ela não quer ir presa. Vê só o extremismo da esquerda. Já a direita, ela é contra o aborto, ela é a favor da vida, ela é chamada pró-vida. Tá percebendo a disparidade aqui, o antagonismo? Uma prega uma coisa, outra pega outra coisa. Tá percebendo a distinção aí? Tá percebendo a diferença entre o que uma prega e o que a outra defende? Percebe? Isso é importante para você entender, tá certo? Nós temos da esquerda a legalização das drogas. Ela prega a legalização das drogas. Já a direita, ela é contra a legalização das drogas. Pensa um pouquinho aí. O mundo já tá uma bagaceira que está. O povo tudo drogado. O povo que mata pai e mãe, furta em prol das drogas. E agora a esquerda pregando a legalização das drogas, ela não está excitando mais ainda não. O mundo já está o caos que está por conta das drogas, minha gente. Então, vamos falar sobre o militar das Forças Armadas Brasileiras envolvido com 39 quilos de cocaína transportados em um avião oficial. Bom, o referido militar já trabalhou com 3 presidentes e já fez pelo menos 30 viagens no Brasil e no exterior desde 2011. Então ele passou pelo governo Dilma e continua, agora espero que ele seja demitido finalmente. Mas ele já acompanhou outros presidentes. Tudo bem nós questionarmos essa questão, realmente é muito grave que qualquer tipo de droga seja transportada dentro de um avião oficial. Mas o que impressiona é a ousadia de que esse questionamento parta justamente de quem? De um deputado petista. Por que que isso é impressionante? Porque o PT, Partido dos Trabalhadores, é amigo das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, maior produtor e distribuidor de cocaína da Colômbia, metido com a narcoguerrilha. Aí não é tá falando bobagem. Na tela, a lista de participantes do 9º encontro do Foro de São Paulo. E aí você vê, vamos lá, quem são os participantes brasileiros? Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro e Partido Comunista, como é de se esperar, né? Só pode ser. Quem são os participantes colombianos? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, os traficantes de cocaína da Colômbia. O PT e as Farc têm uma amizade de longa data. Como é que a gente sabe disso? Olha que lindo. Quando o ex-presidente atual presidiário, Lula, foi encarcerado, a Farc, ou seja, os narcotraficantes colombianos, eles se solidarizaram. É muito triste realmente que o Lula tenha sido preso. Então a Farc emitiu uma nota que aí em espanhol diz o seguinte: o Partido das Forças Armadas Revolucionárias expressa sua solidariedade ao companheiro brasileiro Lula. Olha só, a Farc é companheira do Lula, que coisa linda. E esse sentimento, ele é recíproco, não é só a Farc que gosta do Lula, o Lula também gosta das Farc. Por exemplo, nós vemos aqui em 2009, matéria do Estadão, o nosso presidiário favorito, presidente Lula, sugeriu às Forças Armadas Revolucionárias traficantes colombianas que fundassem um partido para concorrer às eleições. E olha o que o presidente Lula disse: se um continente como o nosso, um índio e um metalúrgico podem chegar à presidência, por que alguém das Farc disputando a eleição não pode? Por que não pode, será, presidente Lula? Será que é porque os caras são traficantes, engenheiros da desordem e do caos? Será que é por isso? Que motivo seria? Por favor. Obrigado pela parte. Muito bom você ter tocado no Foro de São Paulo. Isso aí por muito tempo foi tratado como teoria da conspiração, algo que foi concedido e feito, criado pelo Lula e por Fidel Castro nos anos 90.
E, por si só, ela é inconstitucional, porque fere o artigo 1º da Constituição, que garante a soberania nacional. E quando você toma atitudes dentro do seu país, baseado em reuniões e temas destinados dentro de um foro de São Paulo, algo internacional, isso já é inconstitucional, isso deveria ter sido impeachmentado já desde o início. Então, o Foro de São Paulo é uma reunião comunista que queria dominar a América Latina, isso eles falaram claramente. Então, parabéns de novo por ter tocado nesse assunto muito importante. Obrigada, Gessé. Continuando, ainda respondendo ao presidente Lula, muito excelente a contribuição. O PT trouxe para dentro do nosso país, através da organização do Foro de São Paulo, uma aliança internacional, coisa que, obviamente, não pode, um partido político não pode servir a interesses internacionais, deveria ser óbvio, eu não sei por que as coisas não são óbvias aos petistas. E por que esse problema é tão grave? A média de brasileiros que consomem cocaína todo ano, pesquisa feita durante o governo petista, era de 3 milhões. Então, a gente tem 3 milhões de brasileiros consumindo cocaína por ano durante o governo petista. Além disso, outro dado importante, durante os últimos 10 anos de governo petista, dobrou o contingente, o tráfico de cocaína dentro desse país. Será que tem alguma coisa a ver com a super amizade entre o presidente Lula do PT e as Farc que traficam e vendem e refinam cocaína? O Brasil hoje é o segundo maior mercado de cocaína no mundo. 20% de todo o consumo mundial de cocaína se dá no nosso país. Isso é um problema, é uma epidemia que deveria ser combatida e jamais apoiada por um presidente que se alia a qualquer elemento do tráfico. Quem são os maiores abastecedores de cocaína do nosso país? Bolívia, Peru e, como poderíamos imaginar, Colômbia. De cada 10 usuários de cocaína no nosso país, um teve acesso à cocaína através dos colombianos. Só para vocês terem uma ideia do perigo das Farc, das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, existe um livro chamado Não Há Silêncio que Não Termine. Conta a história da Ingrid, candidata à presidência da Colômbia, que foi sequestrada, aprisionada por 7 anos pelas Farc. Aqui no livro ela conta sua viagem de campanha, sobre como a equipe de pesquisa foi presa sob o comando da Farc, como essa brutal organização de guerrilha colombiana, ao longo de 7 anos, praticou uma vigilância feroz no interior da selva, que essa candidata foi acorrentada, humilhada, sofreu problemas de saúde, todo o relato do que esta candidata sofreu na mão das Farc está aqui no livro da Ingrid. Então, o presidente Lula, do PT, nos pergunta por que a Farc não pode virar um partido. Por que não? Porque a Farc é um bando de terrorista, um bando de traficantes. Precisa responder uma pergunta dessa? Então, eu quero deixar mais uma vez claro que o governo Bolsonaro não tem nada a ver com o militar desonesto, sacana, que trafica cocaína dentro de um avião oficial, e quem tem a ver com o tráfico de drogas nesse país é o Partido dos Trabalhadores. Ana, mais uma vez eu venho aqui, né, primeiro elogiar tuas palavras, né, em segundo lugar, dizer que pela primeira vez na minha vida estou batendo em bêbado, quando fiz o meu projeto de lei, né, para retirar o nome do Luiz Inácio Lula da Silva, o vulgo companheiro Lula, né, da lista das pessoas que... uma lista tão nobre de pessoas que fazem parte dos cidadãos catarinenses ali, né? Então, parabenizar a tua fala. Mais tarde vou até a tribuna falar sobre isso novamente, numa próxima oportunidade, né, sobre esse projeto. Mas é justamente para fazer isso, né? Não se combate só a corrupção, se combate a cultura dela também, né? Então, essa é uma mácula que a gente tem na história do nosso Estado. E, mais uma vez, parabenizar ali. E, realmente, as Farc não é partido político, não. As Farc é um grupo criminoso voltado exclusivamente para o tráfico de drogas. Parabéns. Obrigada, Lima. Então, se do jeito que está, sendo proibido, já está uma bagaceira, imagina quando que Deus o livre for... Ó, tá aí, ó, legalização. Eu acredito que é uma asneira gigante. Desculpa se você é de esquerda, mas eu tenho certeza que você possa ser até de esquerda, mas você diz, rapaz, eu não concordo com esse ponto, com esse. Beleza, você possa não concordar, mas é o espectro ideológico da esquerda, tá bom? A não ser que você queira mudar
Você possa não concordar com o presidente atual, Bolsonaro, que eu também não concordo com muitas asneiras que ele fala. Essa é a verdade. Não é porque eu voto no partido dele, PSL, no partido de direita, que eu venha concordar com tudo que ele fala. Não, eu acredito que se ele falasse menos, seria melhor para ele. Porque ele fala muita bobagem. Se eu concordar 40%, 50% é muito com ele. Mas eu concordo só o essencial, o mais importante, aquilo que eu não troco, que são princípios inegociáveis. Tá bom? Legalização das drogas e contra a legalização das drogas. Nós temos a esquerda defende, ela é contra os valores e princípios do cristianismo. Toda a esquerda, ela não apoia, ela discrimina, sim, os pontos essenciais, os valores, os princípios do cristianismo. Já a direita, ela é cristã, ela respeita a religião e até mesmo a ausência dela. Tipo, eu sou ateu, pronto, eu respeito você. Já a esquerda não, ela tem um viés mais liberal, né? Libertinagem, ela é laicista, é o próximo ponto agora. Se você achou pesado até agora, nessa primeira folha, a segunda folha é ainda mais terrível. Eu poderia sintetizar isso em 100 pontos da direita e 100 pontos da esquerda. Mas eu resolvi apenas fazer um resumo, uma síntese da realidade ideológica, do espectro que cada uma defende aqui. A esquerda não acredita em Deus. Ela é laicista. Isso é um perigo. O Estado pode até ser laico, mas não pode ser laicista. Já a direita, ela acredita em Deus. Ela respeita as religiões. Você pode professar qualquer tipo de religião. Não tem problema não. Mas a esquerda, ela excita a não religiosidade. Ela ironiza. Se você vê os movimentos sociais da esquerda, seja dos homossexuais, do ativismo, da esquerda ativista, você vai perceber coisas discrepantes, que eu vou colocar na legenda aqui. Aquelas imagens que as pessoas estão lá com crucifixo da Igreja Católica, fazendo coisas terríveis. E você concorda com isso? Vê o extremismo, vê o respeito pela religião das pessoas. Eu não sou católico não, mas eu respeito os símbolos sagrados que a Igreja Católica entende como sagrados. Eu tenho que respeitar, eu posso não concordar, mas eu tenho que ter no mínimo respeito. E quem quer respeito, deve dar respeito. E lamentavelmente a esquerda, ela não respeita a religião de ninguém. Nós temos também a esquerda, ela não acredita na família. É só olhar a ideologia de Marx. É só olhar a ideologia marxista. É só olhar todo aquele rol de pensamento esquerdista, comunista, e você vai entender. Não precisa nem falar muito aqui. Eu não estou nem falando muita coisa aqui. A ideia é mais que você seja informado, né? É melhor ser convencido do que ser enganado. A direita, ela valoriza a família. A família é a base ou pilar da sociedade. Homem e mulher é a base da sociedade. É só você botar numa ilha só homens e em outra ilha só mulheres. E não deixar ninguém nunca se cruzar ali. Daqui a 100 anos, vai lá o que acontece. Precisa ser um cientista para entender isso? Agora, quando eu não acredito na família, que existe ali a base cristã, né, que a gente se baseia no modelo judaico-cristão, então eu estou desprezando o pilar da sociedade. Eu estou desprezando o que Deus fez. Se eu negligencio isso, eu não acredito na família. Tá bom? Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe
a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo: vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Isso tem outras implicações, mais no detalhamento da estratégia política de interlocução entre movimentos, que eu acho que a gente pode discutir num segundo momento, durante o debate, mas esse que eu queria trazer para a gente começar o debate. Obrigada. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? O caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Tá bom? A esquerda, ela aprova o casamento homoafetivo, o casamento gay, o casamento homossexual. Já a direita, ela respeita a opção sexual de cada um, mas ela rejeita tais práticas. Respeitar o homossexual é uma coisa, concordar com suas práticas é totalmente diferente. É a mesma coisa de uma pessoa, de um bêbado. Eu sou contra o bêbado? Não. Eu sou contra a bebida. Eu sou contra quem fuma, quem nas drogas? Não. Eu sou contra a droga, não contra o que está praticando. Eu sou contra a prática. Então as pessoas têm que aprender a diferenciar uma coisa da outra. Você é contra, você discrimina a pessoa ou a prática? A prática. A gente não pode discriminar as pessoas, certo? O homossexual tem que ter respeito, tem que dar respeito a ele. Agora, as suas práticas eu não aprovo, eu não concordo. Mas aí eu vou discriminar ele? Não, eu vou discriminar a prática. A prática homossexual, como eu sou cristão, para mim é pecado. Agora, se o homossexual se sente tão humilhado, se sente tão para baixo, por que ele vai se preocupar com o pecado? Se uma vez se ele não acredita em Deus, ele possa também, consequentemente, não precisar se preocupar com o pecado. Para que essa preocupação do homossexualismo com a direita? A direita sempre diz, não, é errado, é pecado. Ah, se é pecado, o homossexual em si, ele acredita em pecado. Para que essa preocupação? Se ele não acredita em pecado, para que ele se preocupar com isso? Eu acredito que de nenhuma forma. Não precisa o homossexual se sentir afligido. Vai para o inferno se morrer. E o homossexual acredita em inferno? Se ele acredita, amém, que bom. Mas a gente tem que respeitar o homossexual, o heterossexual, o pansexual, um ET de vagina. Respeite todos. Agora, a prática é outra coisa. Eu respeito a pessoa, porque é cívico, é lei. Né? Não deveria ter leis para respeitar o homossexual. Deveria ter amor no coração. Deveria ter respeito no coração. Não precisaria de lei para o homem não matar a mulher quando fizer uma maior bagunça, a lei da Marinha da Penha. Deveria ter amor, respeito. Não precisaria de leis. Mas o ser humano é tão ruim que é criado leis. Agora, tem gente que não quer leis, quer privilégios, que é outra coisa. Então, a gente tem que saber associar uma da outra. Então, o homossexual deve ser respeitado. O heterossexual deve ser respeitado. Agora, a prática homossexual é que a direita rejeita tais práticas. Ela não concorda, mas ela aprende a respeitar. Ela respeita. Já o homossexual, o homossexual, o gay em si, seu extremismo, ativismo, ele não aceita. Ele quer colocar na sociedade como um modelo. O modelo da sociedade, toda a sociedade, o modelo é homem e mulher. Até na sociedade, uma das sociedades mais pornográficas que existiu foi a sociedade de Roma. Roma lá tinha suas práticas homossexuais, mas jamais ela tirou o modelo padrão judaico-cristão, que é homem e mulher. Ela tinha suas práticas, mas não, nós não podemos tirar isso aqui.
A gente não pode confundir as coisas. A sociedade atual está confundindo as coisas. Está colocando uma coisa anulando a outra. Porque se um homossexual ele despreza a ideia do heterossexual, ele está desprezando seu pai e sua mãe, porque ele é fruto de dois. Jamais um homossexual é fruto de uma única pessoa. Não é. É incoerente. Então cada um tem que entender essas ideias, esses espectros que tem que ser explicados. Ok? Vocês viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu tô com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não se descuidem. A esquerda ela prega a ideologia de gênero nas escolas. A direita prega a ideologia do Gênesis em todos os lugares. A ideologia de gênero é um atentado à consciência humana. É uma forma de colonização delirante, em que tenta colocar na cabecinha da menina e do menino que não existe sexo biológico. Não existe sexo biológico. Vai falar isso para um professor de biologia. Vai, para você ver. Se ele for de direita, ele vai dizer assim: meu amigo, onde é que você tirou isso? Ah, porque não existe sexo. Isso é uma construção social. E é. Que coisa delirante. Você tá delirando, né? Parece que fumou uma hoje, eu acho. Porque descredenciar, querer tirar a ideia de que não existe o sexo masculino e o sexo feminino, querer desconstruir uma coisa biológica, que existe homem e mulher. O que define o homem e a mulher é os cromossomos sexuais. Não existe ordem cromossômica homossexual e nem tampouco neutra. Ou você nasce XX ou XY. Existem algumas problemáticas no corpo do homem e da mulher, pode existir, como hermafrodita ou alguns problemas genéticos, mas isso é corrigível. Mas dizer que não existe homem nem mulher, de fato isso é delirante, isso é absurdo. Se você concorda, então você é de esquerda. Se você não concorda com isso, você é de direita. Afinal, é a ideologia de Gênesis em que eu acredito, homem e mulher, Adão e Eva, e não Ivo e Adão, e nem Eva e Adona. Nem duas mulheres e nem dois homens. Ok? E eu tô aqui hoje para dizer para vocês que Jesus é travesti, sim. Jesus é transexual, sim. Jesus é bicha, sim, porra! A esquerda, infelizmente, despreza e desrespeita a polícia. Isso é visto em vários vídeos. Eu poderia colocar vídeo para cada um aqui, mas ia ficar muito longo esse vídeo. A direita, ela valoriza e respeita o trabalho da polícia. É só você ver os jornais aí e você vai entender. A esquerda prega e pratica a ausência de valores e imoralidade explícita. Eu poderia colocar várias fotos aqui. Várias fotos. Mas eu não vou colocar. A direita, ela possui valores éticos, morais, religiosos e inegociáveis. Por isso que ela é conservadora dos valores judaicos cristãos. A direita, lamentavelmente, odeia a pátria. A esquerda, ela é nacionalista, ela é patriota, ok? A esquerda, ela prega, ela defende e exige a lei dos privilégios.
Já a direita, ela prega e defende e exige direitos e deveres. Não é só direitos não, tem que ter deveres. A esquerda, é só você estudar um pouquinho sobre a ideologia partidária de Cuba, de Venezuela, ou da Venezuela e da Coreia do Norte. Vai analisar um pouquinho. Analisa um pouquinho essa esquerda. Como é que é bonzinho lá? Analisa. Quando você analisar isso aí, se coloca no lugar dos outros lá, se estivesse morando lá. Agora, não precisa nem dizer, a direita é só olhar o espectro político da Estados Unidos, Inglaterra, Suécia, Brasil e tantos outros. Nossa ideologia, ela é diferente, ela é democrática. A outra, ela é subversiva. A outra, ela é escravatória, ela escraviza o ser humano. Lamentavelmente, ela quer ter o controle de tudo. Já a direita não, ela prega o individualismo. Eu tenho que respeitar a sua pessoa. Já a outra não respeita, ela não tolera essas coisas. Então a esquerda é perigosíssima. Nós temos a esquerda, ela se diz revolucionária, internacionalista e politicamente correto. E a direita é chamada de reacionário, fascista, burguês ou pequeno burguês, alienado, assassino e torturador. Certo? Eu não vou nem falar nome de político aqui, porque a gente já está cansado de ver falando sobre Lula, falando sobre Bolsonaro. Cada um tem suas realidades, tá aí. Nós já estamos careca de saber quem é Lula. Então não preciso falar aqui quem é Lula, o que ele apoia, o que recentemente ele tem dito. Não, procura aí no YouTube. Aqui é falar sobre o que é esquerda e o que é direita, em sua maioria. Nomes, né, personagens da esquerda: Karl Marx, Friedrich Engels, Proudhon, Lenin. Nós temos aí Karl Marx. Estuda um pouquinho sobre a ideologia de Karl Marx, que você vai entender. Karl Marx, você vai entender quem é esse camarada. Estuda um pouquinho quem foi esses camaradas, o que é que eles pregaram, né? Eles são de esquerda. Agora, lá direito, a Ludwig von Mises e Winston Churchill. Eu, inclusive, tenho aqui um livro de Ludwig von Mises, Marxismo Desmascarado. Vale muito a pena você ler esse livro aqui. Muito gratificante ele é, muito profundo, uma linguagem boa. Quem é leitor vai entender a linguagem, quem não vai ter dificuldades em certas terminologias políticas. E nós temos aí, quem é da esquerda, qual o espectro ideológico de tal partido. Deu um trabalho um pouco fazer isso aqui, mas eu fiz para vocês. A esquerda, literalmente, partido de esquerda é o PT. E o PCB é o Partido Comunista. Ele se autodefine como comunista. O PCdoB, o PSOL, que é socialista, o PCTU, o PCO, o UP, que é um partido chamado de Unidade Popular. É um partido de esquerda também. E do centro-esquerda nós temos o PDT, PSB, Cidadania, PV e PMN. Esses são os partidos praticamente de esquerda e de centro-esquerda, ok? Nós temos o partido de direita, que é o único partido aqui no Brasil. Nós temos 33 partidos políticos, segundo o TSE, e mais da metade, ou seja, cerca de 10, se autodenomina como de centro, e 5 de centro-esquerda e 5 de centro-direita. Quem irá se candidatar na presidência é da Atena, e ele irá seguir a legenda do PSL. Ele não será de esquerda, certo? Ele será de direita. Nós temos também a legenda que é considerada como liberal conservador, que é o PRTB, que é o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, que foi criado em 1990, mas oficializado em 97. Foi criado por um pernambucano conhecido como Luciano Bivar. Nós temos o do centro, que é o PMB, PMDB, PL, PSD, PTC, DC, BROS, Avante, Patriota e Podemos. E centro-direita, PTB, PSC, PRTB, Progressistas e Republicanos. Os outros eu não tive paciência de qualificar em qual espectro ele se qualifica. Depois você olha aí no diagrama de Nolan e encontre. O PP, o DEM, o DR, o PSC e o PEN. Beleza, cada um aqui tem seu espectro. Eu prefiro ser convencido do que ser enganado. Beleza?
Se você gostou do vídeo, peço que você compartilhe aí nos grupos, envie para aquela pessoa que ainda não conhece, não sabe o que é de direita e esquerda. Eu tenho 3 vídeos no canal. O que foi a esquerda e direita, o que se transformou a esquerda e direita e o que hoje é a esquerda e direita. São 3 vídeos. Esse aqui é o 3º vídeo. Nós temos 2 vídeos anteriores. Eu vou colocar aqui no card ou abaixo, tá bom? E fique com essa frase. Não, tá errado isso aqui. É melhor ser convencido do que ser enganado. Pense, reflita e decida. E que Deus nos abençoe. Fica com Deus.